Marcos capítulo 2, versículo 17. Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Quando Jesus ia passando, chamou Mateus e ele disse assim: sou um pecador, claro que eu preciso deste homem. Ele recebeu Jesus com alegria em sua casa. Jesus só pode ajudar o homem que reconhece que necessita da sua ajuda. Jesus conhece o homem que só é religioso. Ele usa uma parábola para explicar a atitude do fariseu, a atitude do escriba, a atitude daquela pessoa que ela se acha que é mais religiosa do que todos. Ele diz em Lucas, capítulo 18, versículo 10. Preste bem atenção. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano, que é considerado pecador. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem como este publicano. Versículo 12, jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Versículo 13, mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito disse: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Se o homem faz na sua vida espiritual uma alta medicação fora da Bíblia, não pode ser justificado. Era o que os escribas e os fariseus estavam fazendo. Eles, vendo Jesus ali com aquelas pessoas, Jesus ajudando aquelas pessoas, eles diziam assim: nunca vou me sentar junto com aquelas pessoas. Então, ser religioso e fazer rituais não garante você a vida eterna, não. Quem te garante a vida eterna é Jesus. O Lucas 18, 14, Jesus conclui e diz: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O Senhor falou, pois sabe muito bem. Quando ele falou, o são não necessita de médico, sim os doentes, porque ele sabe realmente a importância do médico na vida do homem. Mas o maior problema do ser humano é entender a receita do médico por excelência, que é o Senhor Jesus. Ele pode curar fisicamente? Pode. Mas a maior doença do ser humano é a doença espiritual. É a doença que está dentro de você. Ele diz lá, em Marcos 2,17, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Por mais que você pense que é religioso, por mais que você tente se justificar, a epístola de 1 João, capítulo 1:8 diz: se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Talvez você não faça muitas coisas horrendas, mas você tem a herança do pecado. A herança do pecado ofendeu a Deus e Jesus Cristo ele veio para nos resgatar. É o que está lá em Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais aos que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Esses homens, eles se achavam os tais, os líderes, os melhores. Claro que você tem que evitar o pecado, você tem que evitar as más companhias. Mas a Bíblia é a receita que Deus tem para a sua vida. Jesus é o verdadeiro médico porque ele deu a sua vida.
Tem alguns médicos que ele faz por amor. Mas tem médico aí que, se você não tiver dinheiro, não tiver condições. E eu conheci alguns médicos que as pessoas ele não tinha dinheiro. E aquela pessoa dava uma galinha para ele. Dava um cacho de banana. Aí Jesus, ele está dizendo para você que ele morreu por você. Ele não quer nada seu bem material, ele quer a sua vida. Que ele possa examinar você profundamente e dizer assim: você não é um fariseu, você não é um escriba, você não é um doutor da lei, você faz parte dos meus discípulos, do discípulo que está me seguindo. Pense bem, você está auto-se-medicando fora da Bíblia? Porque Jesus, ele veio chamar aqueles que realmente necessitam dele. Fique atento à palavra de Deus.